Olá, pessoal! Diante do noticiário que vejo hoje nos jornais, ouço no rádio, vejo pela televisão, pessoas pedindo fechamento de Congresso, pessoas querendo acabar com o Tribunal Superior de Justiça, eu resolvi criar um jornal velho, que é isso que eu estou apresentando a vocês, para, a partir de hoje, voltar a ontem para lembrar situações e sensações semelhantes, né, com essas sensações que ocorrem hoje. Eu vou contar para vocês uma viagem que eu fiz à Alemanha Oriental, a República Popular da Alemanha Oriental, conhecida por nós como Alemanha, ex-Alemanha Comunista, porque foi exatamente no ano de 1968, quando nós tivemos o fechamento de Congresso, quando nós tivemos o ato institucional número 5, quando o Brasil estava numa certa efervescência e a paz não existia, também nos Estados Unidos, que estavam no auge da guerra com o Vietnã. A França tinha 9 milhões de pessoas em greve. Nos Estados Unidos foram assassinados nesse ano de 68 Martin Luther King e também o senador Robert Kennedy. Mas em 1968, diante desse clima que havia no Brasil e no mundo, estava este repórter a caminho da Alemanha Oriental. Não pensem que eu fui banido do país, que eu fui expulso, não é nada disso. Eu estava inocentemente dentro de uma delegação esportiva da Associação Portuguesa de Desportos, acompanhando uma excursão que ela fez para a Europa, e eis-me, de repente, na Alemanha Oriental. Passando pelo Muro de Berlim, aí percorremos cidades como Rostock, Zwickau, Halle, Leipzig, Dresden e outras. Mas e aí, nessa minha vivência, é isso que eu queria contar para vocês, né? Um belo dia, numa cidade, aparece um repórter brasileiro, eu não me lembro se em Rostock, ou Zwickau, ou em Halle, aparece um repórter brasileiro que tinha sido banido do Brasil e que trabalhava na rádio de Berlim Oriental, programa em língua portuguesa. O repórter se chamava Marco Antônio, não me lembro o sobrenome, e ele queria entrevistar o presidente da Portuguesa, o senhor Manuel Mendes Gregório, dono de vários cinemas em São Paulo, Cine Regina, Gazeta, Gazetinha, Copan, mas o presidente se negou. Ele não quis dar entrevista porque o repórter queria que falasse sobre como ele estava vendo a Alemanha Oriental, o que tinha de bom. Isso, claro, em língua portuguesa. No Brasil poderia ser ouvido, porque era programa transmitido em língua portuguesa e a gente não tinha TV hoje, a internet, mas em rádio onda curta você pegava emissoras do mundo inteiro. Aí esse presidente ficou meio temeroso, me indicou para conceder a entrevista. Aí eu falei, vou conceder a entrevista sim, eu sou um jornalista, ele é meu colega, o que ele perguntar eu respondo e não tem problema. Bom, aí ele ligou o gravador, como ele não tinha certas, como eu diria, ele não tinha certas facilidades daquele lado, então eu abri uma garrafa de uísque, ele ligou o gravador, me perguntou o que eu achava de interessante na Alemanha e eu concedi a entrevista falando do que eu via de bom na Alemanha Oriental e as minhas críticas também. Mas é claro que na minha cabeça eu sabia que eu estava concedendo uma entrevista que poderia ser ouvida aqui no Brasil e eu comecei a lembrar que já nas vésperas de 68, no ano anterior à minha viagem, 8 guerrilheiros do Movimento Nacional Revolucionário que pretendiam iniciar uma luta armada na guerra do Caparaó, na Serra do Caparaó em Minas, eles tinham sido presos. O ex-governador do Rio, Carlos Lacerda, o ex-presidente João Goulart, o ex-presidente Juscelino estavam formando uma frente ampla
contra o governo do Marechal Costa e Silva. O governador Adhemar de Barros já tinha sido cassado em São Paulo, substituído por Adhemar de Barros e tal. Nesse ano de 68, quando eu estou prestes a dar a entrevista, começou a passar na minha cabeça algo, começaram a passar pela minha cabeça alguns dados desse ano, né? Uma bomba tinha explodido na entrada do Estadão. O comando de caça aos comunistas tinha invadido e depredado um teatro em São Paulo, onde se apresentava a peça Roda Viva do Chico Buarque. Artistas foram espancados. Numa ocasião também a atriz Norma Bengel tinha sido presa e espancada. Tinham sido presos nesse ano aí, nessa época, uns 1.200 estudantes no Congresso Nacional da UNE. Um capitão do exército americano foi assassinado em São Paulo. O embaixador americano foi sequestrado em troca de 15 presos políticos que depois seriam enviados ao México. Enfim, esse era o Brasil que estava lá atrás, e eu estou agora no quarto com o Marco Antônio, que toma o seu uísque, e falando ao gravador sobre o que eu via, como eu estava vendo a Alemanha. Aí eu comecei a fazer os elogios, porque todo regime tem o lado bom e o lado mau. Pode ser capitalista, socialista, comunista, pode ser no feudalismo, em qualquer época do mundo, as coisas têm o lado escuro e o lado claro, como uma fotografia, né? Então eu estou lá e começo a dizer que achei interessante que as crianças na Alemanha Oriental, elas todas tinham escola, tinham umas grandes piscinas em todas as cidades para as crianças praticarem natação, elas iam de bicicleta, eu não via gente dormindo na rua, não via gente passando fome, enfim, os locais de atendimento ao público, as chamadas repartições públicas, eram confortáveis, tinha esse lado que eu notei, né? E tinha também o outro lado, que o brasileiro gosta de boteco. 7 da noite, aquela escuridão, aquela coisa cinzenta, aqueles prédios sem pintura, em alguns lugares das cidades, aquela coisa cinzenta, brasileiro sem boteco. Falei, caramba. As mulheres faziam algum trabalho que hoje elas até podem fazer, porque trabalho comum, dirigir um ônibus e tal, mas ajudar em construção, isso, carregar peso. Havia umas coisas ali que não me agradavam. Eu visitei um jogador de futebol da Alemanha na casa dele e tinha um prato para ele, um prato para a esposa, um garfo para ele, um garfo para a esposa, um copo para ele, um copo para a esposa. E se alguma coisa quebrasse, ele tinha que recolher os cacos, levar alguma repartição para repor isso daí. Eu estava num hotel uma vez, a delegação da Portuguesa, os jogadores descansando, e um garçom, naquele saguão, só eu e um garçom. Eu sento à mesa, ele se aproxima, senta também, e me pergunta, was sind Sie von Beruf? Isto é, qual é a tua profissão? O que você faz na vida? Eu falei que eu era jornalista. Então ele pegou uma folha de papel em branco, desenhou um círculo, pôs um risco no meio, riscava para eu escrever, para remover esse risco, que era o Muro de Berlim. E me pedia para falar baixinho. De vez em quando ele olhava na cortina, levantava, micrófono. Poderia haver o perigo de haver microfone por algum lugar. Havia esse clima, esse outro lado da coisa. Bom, nessa entrevista ao Marco Antônio, eu fui falando dessas coisas e tal. O Marco Antônio já estava bêbado. Eu olhei para ele e falei, você vai ficar peladão, eu vou te botar numa banheira cheia d'água, você vai ficar lá uma meia hora porque você não tem condição de ir embora. Aí ele ficou lá na banheira e eu fiquei pensando no gravador, com a minha entrevista, nas coisas que estavam ocorrendo no Brasil, essas coisas efervescentes, né?
E lembrei uma casa do arcebispo. Dom Helder Câmara tinha sido metralhada no Recife. Outros fatos que ocorriam no Brasil. Aí eu pensei, como eu sou jornalista, eu sei como é que é esse negócio de edição, né? O Marco Antônio vai pegar o gravador, quando ele sarar do porre, vai embora para sua rádio, e aí o editor vai escolher exclusivamente os meus elogios para a Alemanha Oriental. Eu vou chegar em Congonhas, no aeroporto de Congonhas, a polícia vai estar lá me esperando pela bela entrevista de elogios. Comecei a pensar, o editor não vai deixar sair as minhas críticas, né? Sobre pavimentação, sobre problemas, qualquer problema que vier na cidade. A consciência não doeu, eu fui ao gravador enquanto ele se recuperava da bebedeira, o Marco Antônio, apertei um botãozinho e deletei a entrevista. Sem nenhuma dor no coração. Porque no Brasil você podia ser preso se o pai da sua namorada não fosse com a sua cara, ele fazia uma ligação anônima, denunciava que o rapaz era comunista, o rapaz ia preso. Então você ia preso por qualquer coisa. Eu mesmo fui preso 2 vezes. Numa delas, eu não sei se eu estava na Operação Bandeirantes ou no Doi-CODE em São Paulo, na Rua Tutóia. Uma segunda vez eu fui preso, estou lá na sala, os investigadores, o delegado, para me fazer 1000 perguntas. A minha casa em São Paulo, onde eu morava com meus pais, já tinha sido invadida. Minha mãe até falou, nossa, a casa está revirada, quem que entrou aqui? Bom, eu estava lá na sala e de repente abre a porta e entra o juiz de futebol, Dulcídio Vanderlei Bosquilha, aquele que deu o título para o Corinthians em 1977, prejudicando a macaquinha Ponte Preta. O Dulcídio, eu já tinha feito várias entrevistas com ele, porque eu trabalhava no jornal A Gazeta Esportiva, o jornal que não existe mais. O Dulcídio abre a porta e fala, Horácio, o que você está fazendo aqui? Eu olhei para ele e falei, eu sei que eu estou aqui. Aí ele vai, conversa com o xixi, com o delegado, me aponta, imaginei que ele está falando, não, isso daí é um repórter que eu conheço, inofensivo. E eu tinha sido preso por 5 brutamontes com metralhadora no prédio da Folha de São Paulo, na Barão de Limeira, porque a Folha de São Paulo mandava na Gazeta Esportiva e na Fundação Casper Libero. Eu lá, claro, inofensivo, não precisava de 5 para me prender, basta um pegar no meu pulso que eu já estava imobilizado. Mas eu estou contando essas histórias para vocês, que são vivências, que periodicamente eu vou aparecer aqui, espero que na próxima vez com assuntos mais amenos de esporte, coisas vividas, né? Mas estou contando essas histórias para vocês, para ver se eu consigo transmitir um pouco o clima e as sensações de um regime duro, como foi principalmente nesse ano de 68, conturbadíssimo, né? A presidência do Marechal Costa e Silva foi sacudida por agitações trabalhistas e estudantis, né? Então, estou contando essas vivências para as pessoas pensarem um pouco mais antes de pedirem fechamento de Congresso, antes de pedirem banimento de juízes, porque é uma época muito difícil de ser vivida em que o medo acompanha você. Quando eu voltei da Alemanha, me apareceu um parente que eu não via há tempos. Ele entra lá para me visitar, na rua Veiga Filho, lá onde eu morava. E me começa a perguntar sobre a Alemanha. Ora, eu percebi logo que o meu primo de 4º grau era pertencente ao comando de caça aos comunistas. Bom, e eu falei para ele, óbvio, né? Nossa, a Alemanha, o comunismo no Brasil não duraria um mês. Lá não tem nada de bom, papapá. Enfim, fiz todas as críticas possíveis, nenhum elogio, meu primo foi embora, falei, por esse eu não vou ser acusado. Mas então, gente, é isso daí que eu queria contar para você, alguma vivência. Eu trabalho em jornal, em meio de comunicação desde os 15 anos de idade, então eu tenho muitas histórias para contar para vocês, de bastidores de televisão e tal. Periodicamente eu vou aparecer aqui e espero principalmente que estudante de jornalismo sinta e aprenda alguma coisa com as minhas histórias. Eu tento passar essa vivência para eles.
Bem, pessoal, caso vocês tenham gostado e me suportado nesse período aí de conversa, de prosa, se vocês gostaram, apertem no botãozinho aí embaixo da tela para vocês se inscreverem e saberem periodicamente quando é que eu vou voltar com outras histórias. Um grande abraço para vocês.